Então, nós estamos concluindo o livro introdutório, né, do estoicismo, e semana que vem a gente deve concluir, se der tudo certo. E aí a gente vai começar em uma das obras, ou do Marco Aurélio, né, ou do Epítetos, de um desses aí. O desafio hoje é a visualização negativa, que é um exercício para a gente desenvolver o sentido de gratidão e para ajudar a lidar com os medos irracionais. Então, a primeira proposta, a primeira coisa que tem que fazer é identificar uma preocupação, uma com a aflição que a gente imagina passar, né? Se eu passar por isso, eu tenho preocupação de passar por isso. A gente já fez esse exercício uma vez aqui aqui no grupo, e né, que a gente até fez o exercício da morte, passar pela morte, de morrer, de perder um ente querido. Então, é um exercício bem delicado. Isso é uma visualização negativa, que ninguém propõe fazer visualização desse tipo. A visualização geralmente é relaxamento, imaginar luz, não sei o quê. Então, a gente não faz exercício de fazer visualização por algo negativo. Passar por uma notícia de morte de um ente querido, ter um problema físico, né? Então, sei lá, uma internação hospitalar, né? A gente perder as pernas, parar de andar, ficar paralítico, ou ficar cego, ou ficar surdo, ou perder a visão. Isso é interessante, que essas coisas parece que só vai acontecer com outra pessoa. É como se a gente fosse premiado de nunca acontecer conosco. Isso é muito em função da nossa formação judaica cristã. Nós nos sentimos o povo escolhido, ora como católicos, depois nos tornamos espíritas ou evangélico. O fato é que nós somos o povo escolhido. Se eu for católico ou evangélico, eu vou para o céu. Nenhum evangélico, por exemplo, imagina que vai para o inferno. Ele tem a certeza de que ele vai para o céu. E isso, a gente olha para eles com esse olhar crítico, mas nenhum espírita imagina que vai passar pelas trevas. Todo mundo acha que vai para a luz, pelo simples fato de ser espírita. E isso é muito pouco. O estudo da revista Espírita hoje é meu, né? Então eu vou fazer a análise de Allan Kardec, sensacional Allan Kardec, né? Ele faz análise do desejo de feliz ano novo que os espíritas fizeram para ele. Olha que lindo! Fizeram um documento de várias páginas com 200 assinaturas. Como fosse um abaixo-assinado positivo. A gente sempre pensa em abaixo-assinado negativo, né? Foi um abaixo-assinado positivo, 200 assinaturas. Imagina que cada pessoa teve que ler, assinar, né? Ele avaliou isso, como isso foi carinhoso da parte de tanta gente. E aí ele responde esse Feliz Ano Novo, né, para os espíritas. É como se aquelas 200 pessoas nos representassem. Como se a nossa assinatura estivesse ali também, agradecendo ao codificador. Então, veja, da mesma forma que Allan Kardec fez essa experiência contrária, que geralmente abaixo-assinado é para reivindicar alguma coisa, e esse abaixo-assinado é para agradecer,
Também a visualização negativa é o contrário, visualizar algo ruim. Sair dessa ideia que nós somos o povo escolhido, essa arrogância, essa certeza inadequada. Uma vez uma pessoa falou comigo assim, Aloísio, eu acho que eu e você, um palestrante, eu acho que eu e você, quando nós desencarnarmos, nós não vamos passar pelo umbral. Nós vamos direto para a vida espiritual superior. Quer dizer, ele não tinha certeza, ele jogou essa para mim para ver qual era a minha. Né? Embora parecia que ele estava afirmando, ele não estava, eu não sou tolo, ele não estava afirmando. Ele queria que eu dissesse, é verdade, né? Aí eu disse a ele, rapaz, eu não sei por você, mas eu não tenho essa certeza, não. Eu ainda tenho algumas coisas que eu preciso vencer dentro de mim e que com certeza me arrastariam para as trevas. Meu interior não é tão purificado assim, não. Com isso, eu botei uma pulga na orelha dele. E pior, coitado, que ele é mais velho que eu, né? Então ele vai antes de mim. Né, Lisete? Então, essa arrogância. O tema é, o princípio da logística é, fora da caridade não há salvação. Não é fora do espiritismo, não há salvação. Não é fora do café com o evangelho, não há salvação. Entende? Eu, de vez em quando, me pego assim, meu Deus, eu sou um divulgador do evangelho de Jesus. Será que quando eu chegar lá, Jesus vai me receber? Ô, Luiz, meu filho, você se dedicou ao café com o evangelho mundial. Aí eu pensei, vou nada, tá longe disso. Entende? A gente tem que trazer esse diálogo para a gente, por causa da humildade, por causa da gratidão. Então, a gente não pode perder isso de foco. Em Portugal, eu tive duas provas, a última vez que eu tive aí, não sei se eu já comentei com vocês. Duas provas, assim, que para mim foram únicas na minha reencarnação. Eu fui fazer palestra no Centro Espírita, eu nem me lembro o nome, e é até bom que a gente não lembre, né? E, ao final da palestra, uma senhora, que é médium, veio até mim e disse assim: quando você estava fazendo a palestra, entrou um grupo de espíritos. E eu fiquei olhando assim, quem são esses espíritos? Quando eu olhei, no meio deles tinha um muito iluminado. E aí eu comecei a me arrepiar toda, comecei a chorar. Era Jesus, o próprio Jesus. Falou para mim. Aí eu pensei assim, não, isso é a fantasia dela. Os católicos aqui, né, veem espíritos e acham que é Jesus, ou a Nossa Senhora de Fátima. Mas mesmo assim eu fiquei impactado, mas assim, de qualquer forma pensei, é um espírito iluminado, e ela ficou impressionada. Daí ela deduziu Jesus. Não, fiz palestra, fiquei uma semana fazendo palestra direto em vários centros espíritas, eu e o Chico Mogas, né? Chico me levando para lá e para cá, tinha dia que fazia duas, três. 3 dias depois, num outro centro espírita, que tinha nada a ver com esse primeiro, uma outra região de Portugal, ao final da palestra veio uma mulher, uma outra mulher, e falou: eu vi Jesus atrás de você enquanto você fazia a palestra. Olha, eu fiquei com a puta da orelha. Eu falei: isso é uma prova para mim, hein? Isso é uma prova para mim. Então, assim, Não há duas sem três, como se diz aqui. hein? Nós aqui costumamos dizer não há duas sem três. Venha a terceira. Pois é, na duas sem três. Talvez tenha a terceira, né? Mas de qualquer forma, Lisete, eu me impressionei, né? Por essa coincidência. Mas eu prefiro ficar com a ideia de que elas estavam impressionadas pelo nível do espírito que estava comigo.
E eu prefiro isso. Porque se eu começar a acreditar que eu estou em contato direto com Jesus, isso vai ser o meu fracasso. Aí eu me lembro do apóstolo Paulo, né? É na fortaleza que eu me enfraqueço. E é na fraqueza que eu me fortaleço. Então, Paulo, o apóstolo Pedro morreu na cruz, Paulo foi preso injustamente, espancado. Então, eu não sei de onde veio essa arrogância de que o problema está sempre do outro. Morreram muitos companheiros da minha idade, colegas meus. Houve uma época que eu estava com medo, falei, não é possível, a morte está andando tão pertinho, uma hora ela acabava me acertando. Então, eu percebo que é um jogo de cintura, né? E então, eu tenho uma amiga que teve AVC e ela ficou com sequela. E ela tem a minha idade, estudamos juntos. Então, essa ideia, sabe, que vai acontecer com o outro, porque você está protegido, essa certeza é perigosa. Raul Teixeira teve AVC. É um dos maiores trabalhadores do movimento espírita. O Chico não teve, o Divaldo não teve, mas o Raul Teixeira teve. O seu Lula foi um grande trabalhador espírita aqui do sul do estado. Ele fundou asilos de idosos, orfanatos, vários centros espíritas. Um homem gigante morreu assassinado a facadas. Aí as pessoas perguntam, mas como é que pode um homem fazer isso ao bem? Como é que ele morre de maneira tão violenta? Uma vez alguém falou hoje do Zé Arigó também, mas aí, de acordo com o filme, não, o Zé Arigó morreu de acidente de carro, um acidente violento também. Então, não adianta, a gente não pode ter essa arrogância, a gente tem que pensar como é que a gente ia lidar, como é que a gente vai lidar se tivermos que passar por essa prova. Se a gente pensar aqui, vamos pensar, quando a gente estuda para uma prova, quem aí já fez concurso público, e muita coisa que você estudou nem cai na prova, mas o que cai você faz. Ou seja, você estuda, sei lá, 10 livros, né, cai dois. Os 8 que você estudou não ficou perdido. O problema é você estudar 8 só e os 2 que faltaram não cair na prova, né? Então, eu gosto sempre de estudar a prova toda, o conteúdo todo, para ter a certeza de que eu contemplei. Eu fiz uma prova de mestrado há 2019, há 5 anos atrás, eu já estava com 55 anos. Uma prova na universidade pública, então foi difícil. Né? Prova de decoreba, tive que fazer, marcar X, depois responder, depois fazer entrevista. E eu falei, gente, eu vou fazer por fazer, mas eu estou muito velho para isso, eu não vou conseguir passar nessas etapas. E não é que eu entrei, eu era tão velho para a prova, para o curso, que quando eu entrava na sala de aula, os alunos pensavam que eu era professor, de tão velho que eu sou comparado a eles, né? Então, a gente precisamos nos preparar para os momentos difíceis também. Não, não fala nisso, não. Isola. Se funcionasse assim, né? Se a gente não falar, não vai acontecer, esse é um pensamento infantil, de negação. Não é real. Um grande problema de lidar, por exemplo, com a saúde mental de crianças, de filhos, é os pais não levarem os filhos para fazer os testes, para saber se a criança está tendo aquele quadro ou não. Porque na cabeça infantil, no inconsciente dos pais, se eles não levar para fazer o exame, não vai acontecer. Como se fosse o exame que provocasse. Como diz um amigo meu lá de Pernambuco,
Ele falou para mim, Aloysio, por isso que eu não gosto de médico, rapaz. Minha ex-mulher, minhas ex-mulheres, ele tem três ex-mulheres, minhas ex-mulheres me parece que querem a minha caveira mesmo. Eu falei, é mesmo, rapaz? Eu falei, é. Aí ele tem três ex-mulheres. Tem uma ex-mulher que é médica, a outra ex-mulher é enfermeira, e a outra ex-mulher, não lembro qual que é, são três. Ele é casado quatro vezes. Ele não gasta muito com pensão, porque elas ganham mais do que ele. Então, se bobear, ele que vai pedir pensão para elas, né? Senão, ele fica falido. E aí ele falou comigo: olha o discurso dele. Ele é de Caruaru, ele é caruaruense, lá do Agreste Pernambucano. A minha ex, a minha filha, que é fisioterapeuta, falou com a minha ex, que é médica: papai precisa fazer uns exames. Aí ela fez contato com a outra ex, que é enfermeira, e com a outra ex, juntaram as quatro. Luiz, ninguém merece, rapaz. Olha só, elas estão tramando a minha morte. Ex-mulher é um perigo. E aí, minha filha, que também é do grupo delas, está tramando contra mim, mas a filha é a queridinha dele, né? Como todo pai, né? Aí é ela que me levou. Chegou lá, o doutor falou: sei o quê, o que você está sentindo? Sinto nada. Eu durmo bem, eu como bem, eu ando bem, está tudo certo. Ele falou: então vamos só fazer uns exames. Ah, meu amigo, foi ali que a coisa pegou. Quando aquela praga daqueles exames, pai, você nunca faz exame, Luiz, exame é uma coisa do diabo. Quando olhou os exames, sabe o que estava? Ó, eu estava com colesterol alto, triglicerídeo alto, eu estava com alto teor de glicose, então eu estou diabético e eu estou hipertenso. Você já pensou um negócio desse, Luiz? Agora você vê, rapaz, agora eu estou morto. Tudo graças àquela ex-mulher. É ela que fez isso comigo. Se eu não tivesse ido no médico, não teria acontecido isso. Então, quer dizer, ele falou isso, a gente ri, mas se a gente não vigiar, nós temos esse comportamento de negação. Se eu não vou, não tem perigo. Se eu não pensar nisso, não vai acontecer. Eu acho que há aí uma questão muito engraçada. Não há muitas horas que eu falei uma coisa parecida com essa. Eu acho que as pessoas têm medo de enfrentar a verdade. Isso. Não vou. Há 2 horas que me disseram assim: não, não, não vou. Era só, eu suporto as dores, não quero saber, não vai ao médico, não faz análises, não faz exames, não faz nada. E eu disse: "Então, mas qual é o medo? Não, porque procuraste, eles encontram qualquer coisa quando a gente vai lá." Disse: está bem, ok. É assim, a questão era tão grave que eu disse: pois um dia deste Assim a mesmo. cadeira de rodas está aí ao lado, no mínimo. Os médicos, ele falou, médico, Luiz, ele é igual um urubu, igual um corvo, né, na linguagem da Europa. Fica procurando um trem para te matar. Eles são assassinos. Eu Eu falei, também ó, tenho mas impacto veja bem, assim. eu falei com ele, vamos pensar aqui, meu amigo, eu sei que você é um homem inteligente, vamos pensar aqui. Quem vive mais, o homem ou a mulher? Aí ele falou, Luiz, claro, as mulheres, elas não têm preocupação, elas não esquentam a cabeça com nada, ele é bem machista, né? Aí eu falei, não, não é por isso que elas vivem mais. Eu vou dizer por quê. E isso é comprovado cientificamente, meu amigo. As mulheres vivem mais porque elas cuidam mais da própria saúde. Nós, os homens, temos essa mentalidade que você tem, que é a mentalidade falsa. Então, elas vivem mais porque elas vão ao médico, não é porque elas não vão. E nós vivemos menos porque a gente não vai. Imagina, por exemplo, falei com ele, um câncer de próstata. Aí já vem você querendo colocar o urucubaca na minha vida. Já não basta a pressão alta, a diabetes, você já está querendo agora que eu tenha câncer também. Eu falei, não, calma. Se você vai no médico, faz seus exames direitinho, se ele diagnosticar um câncer nascente, é muito mais fácil ele tratar do que um câncer em estágio adiantado. Entendeu, meu amigo? Ele ficou assim,
Ah, mas para que eu fui naquele médico? Ele continuou com a ideia de negação. Então, nós nos comportamos assim quando nós não queremos falar da nossa própria morte, quando nós não queremos falar de coisa ruim. Como é que eu vou pensar, Luiz, na morte do meu filho? Não vou, tá doido, rapaz. Eu não quero que isso aconteça. Sim, é por isso mesmo. Ninguém quer que aconteça. Ah, não, mas se você pensar, você atrai. Entende? Então, é toda uma. As pessoas pegam a lei de causa e efeito e já misturam as coisas, né? Quer dizer, o que Pois você tem a coisa não é o que você plantou, mas é o fato de você pensar. Pensou, atrai. Então, não pensa, não, que não vai atrair. E a proposta histórica é o contrário. Pensa. Se vier, você sabe lidar. Se não vier, ótimo. É como a prova. Estudei 10 livros, caíram 3. E os outros 7? Ah, eu podia ter estudado só os 3, mas como é que eu ia saber quais 3 que iam cair? Estudei os 10. Estudei os 10. E era complicado, eu ficava decorando. Ah, meu Deus, vai cair isso assim, assim. E gravava, e minha irmã mandava resumo, e eu leio resumo, e vai. Mesmo assim, eu fui inseguro, no medo da nave. Ah, não vou conseguir, não, pessimismo. Aí chegou lá, eu vi, oh, isso aqui eu conheço, isso aqui eu já li. Ah, caiu essa também. E caiu todas as questões que eu tinha estudado. Porque eu estudei tudo, então não tinha como não cair alguma coisa que eu tinha estudado. E aí consegui passar. Mas ainda bem que o doutorado parece que não tem essa mesma característica de provas objetivas, discursivas. Parece que não é bem assim, não. Pelo menos que eu falei com a minha irmã, não vou mexer com o doutorado, não. Ela falou, não, Aloysio, é diferente. Mas ela quer me enganar, né? É diferente e tal, mas a gente precisa estudar para a prova. É uma prova que todos nós teremos que fazer. Ninguém está livre dela. não. Estamos na mesma sala de aula, né, Lisete? Mas que não é fácil, não. É. Mesma sala de aula, e quando terminar o ano letivo, a gente tem que fazer a prova. É obrigatória. Não tem aquela coisa? Prova obrigatória. Tem a optativa, né? Disciplina optativa e disciplina obrigatória. Então, essa disciplina, a prova é obrigatória, não tem como. Então, a gente precisa pensar em coisas ruins que nos vêm à cabeça, meditar sobre elas, pensar nelas. Pensar elas acontecendo e medir como é que ficamos quando elas acontecem. Eu fico muito ansioso, eu fico suando muito, meu coração bate forte. Como é que é? Isso significa, qual o significado disso? Que eu estou apegado a coisas materiais. Se eu não quero, não consigo pensar em perder as minhas pernas, o que é que eu estou apegado? Eu estou apegado, porque eu posso perdê-las. E vou ser um cadeirante. E eu já imaginei isso, já pensei. Bom, cadeirante eu posso fazer palestra, eu vou comprar aquela cadeirinha, aquela cadeira elétrica. Pelo menos eu tenho condição de poder comprar, né? E qualquer coisa, mando o Luiz fazer uma rifa, a ação entre amigos para comprar a cadeira elétrica motorizada para o Aloysio. E aí eu vou. Ah, cheguei! Cadeira Tá, elétrica é né? perigoso, hein? Entendeu? Já pensei, já Cadeira pensei. elétrica é perigoso. E se eu ficar cego, né? Tem o Mileco, né, que era cego e fazia palestra, cantava, tocava violão. Mas peraí, Boa noite. eu falar, uai. E se eu ficar mudo? Bom, se eu ficar mudo, aí eu vou ter que escrever. Então a gente tem que pensar nessa situação. E se eu for preso injustamente? Tomara que seja. Eu não faço nada que, teoricamente, não cometo crimes que poderiam provocar uma prisão justa. Mas existem as prisões injustas, né? Que é injusto agora.
que é uma colheita da impunidade do passado. Aqui teve uma reportagem no Fantástico de várias pessoas que foram presas e algumas condenadas injustamente e ficaram na cadeia por anos. Depois, com testes contundentes, DNA, prova material contundente, eles foram libertados. Mas aí, até lá, ficaram 4, 5, 10 anos sem a liberdade. E aí eu pensei, e se eu for preso injustamente? Bom, lá na minha cela, eu vou começar fazendo atendimento psicanalítico gratuito para os presos, para descobrir por que eles cometem crime, o que aconteceu na infância deles, abandono paterno, materno. E vou dizer, achando você conhecer alguém, sabe, fala que eu estou atendendo aqui, não cobro nada, não. E todo dia de manhã nós vamos fazer o café do Evangelho Mundial na cadeia, na cela. Então, vou fazer leitura do Evangelho e vamos conversar sobre o Evangelho lá na cela. Então, assim, eu falei, bom, eu tenho que achar um jeito de conseguir continuar no bem, mesmo se eu for preso. Né? Então, é preciso a gente A visualizar. propósito de fazer a terapia voluntária, eu hoje ouvi, existe aqui em Lisboa uma chamada clínica, onde há pelo menos um psicanalista a trabalhar lá. E então uma senhora que precisa muito, mas não conseguia pagar, alguém, enfim, fez ali o intercâmbio e a senhora vai começar a fazer terapia, psicoterapia, através desse psicanalista que deu a cara, pronto. Gesto bonito. A fazer psicoconsultas de graça para alguém que precisa, uma senhora com depressão, com não sei o quê. Eu ouvia assim as coisas, mas alguém precisava de ajuda. Eu nem sabia que existia uma clínica da mente em Lisboa, mas eu estava num consultório à espera de consulta e ouvi, estava lá a televisão e ouvi lá esta história, achei bem interessante que, pronto, ainda bem que há alguém que vai ajudando nestas coisas. É isso. Já estava mostrando a notícia de um primo do Júnior Sampaio, que é psicólogo, e trabalhava com dependência química. Tinha uma clínica, Pequeninos de Jesus, então era uma clínica com trabalho caritativo. Ou seja, o rapaz era um missionário no bem. Todos falam muito bem dele. Um paciente dele matou ele, Meu Deus. assassinou ele. E aí, isso comoveu aqui, né? Saiu na televisão, comoveu. Eu sei que ele é primo do Júnior por causa do sobrenome, né? Ele é Santana, e também a postagem tem alguém, a gente vê que é da família, né? Mas, assim, comoveu a gente. Como que um homem de bem, um homem que só ajuda, é assassinado violentamente por aquele que ele ajudou? E aí a pergunta é: cadê Jesus que não protege? Cadê os bons espíritos? Deviam estar protegendo ele. Percebe como que a gente se tornou, que o próprio princípio cristão, se a gente ficar vigilante, a gente se torna um arrogante? Por que tem que proteger a gente? Por que não protegeram Jesus? A começar por ele. Ele já deu logo um exemplo disso. Ele foi assassinado pelo Estado, que é pior, um assassinato oficial, pena de morte. Teogeniza a pena de morte, porque eu lembro sempre que Jesus foi morto pela pena de morte. Então, Pedro foi crucificado. Muitos cristãos foram devorados pelos leões. Muita gente me dizer lá, o que adiantou eu seguir Jesus? Não, o que sobrou para ele? Milhões só ele não mexi com isso. Né? A pessoa covarde pode olhar assim. Então, a gente tem que perder essa arrogância
intelectual de que só porque a gente serve Jesus, só porque a gente é espírita, a gente não vai passar pelas provas das outras pessoas. Ou seja, na verdade, eu estou fazendo uma barganha. Eu quero ser. Se você me proteger, eu vou obedecer você. É um trabalho de escravidão. É o que fazem os traficantes do crime. Né? Eu me torno protegido de um traficante, e aí eu vou fazer o que ele manda. Então, estou comparando o quê? Comparando Jesus a um criminoso? Como assim? E depois, se a morte não existe, qual é o problema de morrer? Se esse rapaz, ele é um servidor de Jesus, e ele é alguém que sempre ajudou, desencarnado, ele vai para onde? Ou então a morte não existe. Ou então a morte existe e ela é o fim de tudo. Aí tudo bem. Aí eu posso dizer, o que adiantou, já que ele morreu? Morreu, acabou, mas se a gente acredita em algo depois da morte, seja o católico que vai para o céu, o evangélico, seja o espírita que continua na vida espiritual, então qual é o problema? Se o cara me pega por trás e me dá uma facada no coração, quando ele tirar a facada que eu estatalar os olhos e a respiração foi embora, eu já levanto ali como espírito e vou trabalhar. Ou eu posso morrer no hospital pensando nas coisas erradas que eu fiz, cheio de culpa e ficar preso no umbral. Então, a gente precisa saber que nós somos humanos, filhos de Deus, e Deus não tem preferidos. E, como é que é? Nós somos, como é que é? Ninguém pode, porque nós somos, marcharemos no bem, ninguém pode essa marcha deter. Pois se nós não tememos a morte, a quem é que nós vamos temer? Ou o que é que nós vamos temer? Então, Yeah. eu tenho medo da morte? E isso que o estoicismo. O estoicismo é uma provocação. Eu tenho medo da morte? É essa visualização negativa. O que é que eu tenho medo? O que está me assustando? Por que é tão difícil para mim me imaginar desempregado, passando fome, sem casa? Por que é tão difícil para mim? Eu sinto tanto medo em imaginar a morte de um filho ou a minha própria morte. Ninguém acredita. Então, isso é uma prova de que eu acredito ou não. Eu já me imaginei dormindo na rua. Não foi de maneira voluntária. Tem gente que faz isso, que é interessante também, não é ruim, não. Mas eu não vou fazer isso. O Espiritismo não propõe isso. Mas eu não vou de maneira voluntária vender tudo, dar tudo que eu tenho e morar na rua. Não vou fazer isso. Mas eu já me imaginei dormindo na rua, caçando. Eu fico pensando às vezes, onde é que é um lugar mais seguro, que não corro o risco de sofrer violência? De repente, debaixo ao marquise, num lugar de menos movimento? Não, de repente, lugar de mais movimento. Passa carro toda hora, e ali eu estou dormindo. E ninguém vai me perturbar. Olha só, eu fiquei imaginando, sério, eu fiquei imaginando isso. Em Minas Gerais, o pessoal gosta muito de dormir debaixo do viaduto. É um lugar perigoso, porque é vazio. Mas se você dorme também debaixo do marquise, numa loja movimentada, você vai ter o problema que o dono da loja vai te incomodar, o vigia. Aí eu pensei até em dar um agrado ao vigia, falar aqui, ó, subornar o vigia, né? Trouxe aqui, sem nenhum interesse, uma caixinha de chocolate para você levar para os seus filhos, que eu ganhei de um amigo meu ali. Agora é o seguinte, ó,
Eu vou dormir no cantinho aqui, mas eu não vou fazer nada, não vou sujar. Eu vou ficar aqui, porque como você vigia, você está vigiando a loja, você aproveita e me vigia para ninguém fazer. Então, assim, pensar como é que. Eu vivo pensando essas coisas, porque eu posso ter que morar na rua. Eu fiquei pensando, na Europa, por exemplo, eu perdi o passaporte num lugar que eu não falo inglês e moro na rua, nos Estados Unidos. Portugal não, Portugal eu falo português. Ó, liga lá para a Lisete Pinho, é a pessoa, uma das pessoas mais ricas de Portugal. Ou liga para a Conceição, que ela tem muito dinheiro, fala com ela que eu sou a Luiz, que eu estou aqui na rua. O telefone dela, procura aí nem existe mais páginas amarelas, né? Procura aí nas páginas amarelas aí o telefone dela. Então, Oh, oh, mas olha, com tanto brasileiro que há neste país, agora em 2 semanas seguidas vieram cá a casa dois técnicos, os dois brasileiros, pois dois é, jovens, muito simpáticos. E pois depois, é, mas. eu pergunto sempre de onde é que eles vêm, não é? A semana passada era um que vinha do Ceará, mas disse-me logo que pertencia ao Reino de Deus. Sim, ixi, tá. Tipo assim, não, esse aí já está salvo. É da Já, Universal, já está salvo. já está salvo. O outro que esteve cá hoje, também um jovem bem muito simpático. Eu pergunto sempre, né? É chapa um a minha pergunta. Então, de onde é que vem? Ai, vem de Minas, disse ele. Ué, vem Mineiro, de pronto. Minas. Mas está cá há 1 ano ou 2 que ele me disse, mas já veio aqui com um técnico especializado em eletricidade. Pronto, ele veio cá substituir o contador, já é técnico especializado nesta coisa da eletricidade. Mas extremamente simpático. Eu meto sempre muita conversa com eles Pois é. e depois eles vão-me contando a Você já história. viu aí um camarada aí, tem um mineiro aí, diz que está morando na rua. Se você souber aí, é meu amigo, o nome dele é Luiz. Mas É, eu mas tinha pavor, por exemplo, na Alemanha. Imagina, ele não fala alemão. Como é que pode ser o seu perder o passaporte? Até descobrir como é que funciona consulado, sei o quê, entendeu? Na Itália, né? Mas meu pavor maior é o inglês. Nos Estados Unidos, na Inglaterra, nossa, para mim. E a Alemanha também, que o alemão também não é fácil. Aí eu fico pensando, arranja sempre alguém que fale e português, o meu, nem e que o meu seja um passaporte ele brasileiro. fica sempre no bolso da frente da calça. Eu não vou ter aquele bolso de trás, não, porque aquele bolso de trás dele traía, costuma cair. Então ele coloca ele no bolso da frente, aquelas calças justas, que ele fica bem ali, não tem nada que tire ele dali. Só se me matar junto, né? Tá ali o passaporte. Não, o passaporte fica aqui. Então eu carrego ele ali, porque o meu medo é perder o passaporte, que aí até resolver. Enfim, mas a gente tem que pensar no desemprego, né? Pensar numa doença. Eu sempre dizia, eu quero perder, posso perder os olhos, posso ficar cego, tá tudo bem, eu consigo, vou me adaptar. Posso perder as pernas, ficar deficiente, eu vou me adaptar. Agora, eu não quero perder a razão, porque aí como é que eu me adapto, né? E eu não quero perder também a voz. Eu pensei, não, peraí, não dá para eu querer duas coisas. Então, eu vou optar em segurar a razão. A voz também, pronto, já está descartado também. Qualquer coisa, se eu não puder falar, eu vou escrever. Olha, leia o livro da Luísa, ó, vou fazer assim, e mostrar o que eu escrevi, e não vou falar mais. Então, a gente precisa pensar nisso. Não podemos ter medo de. Acho que ninguém perde tempo para pensar isso, só o Olísio. Ninguém Pois perde tempo a é, mas a pensar. gente tem que pensar. E aquilo que falou há pouquinho de ir ao médico e ter medo, eu, por exemplo, era uma menina quando descobriu que eu tinha problemas de coração. E o meu médico disse-me que gostava de conhecer os meus irmãos, para ver se todos tínhamos a mesma patologia. Mas que era hereditária, e alguns deles têm. Mas eu tive alguns irmãos que disseram, eu, para o médico, para me arranjar mais doenças, eu não quero. É, pois é. Pois era o que há bocadinho estava aí na conversa, eu estive para entrar, mas não entrei. Mas tenho 3 irmãos, somos 3 irmãos, temos a mesma anomalia. Os outros 2 não têm. E O médico quando é que você colocou o menino aí no peito, Conceição? Fala o pessoal aí para ver quanto já, tempo tem. já há 9 anos.
9 anos. Ela tem Está com problema 9 anos. cardíaco, pessoal, desde novinha. Então, tem 9 anos que ela tem o marca-passo. Tem 9 anos, é que o menino, há 9 anos. Ela chama de menino. Menino Agora, que quietinho é ele. dia 18, vou O mostrá-lo. meu, Vou o meu mostrar pai viveu ao 10, vivo. 10 ou 12 anos com um. O meu irmão andou 12 não, ele continua cá, graças a Deus. Aham, A 12, no final de 12 foi mudado e continua já mais 4 ou 5, porque isso. é muito novo colocado, enquanto que eu fui há 9 anos, portanto eu tinha 65 anos, mas eu tinha para aí uns 60 quando ele foi colocado. E também foi mais sério o assunto dele que o meu. Ele caiu mesmo para o lado. Eu não. Eu fui acelerado a 180 para o hospital. Pronto, deixamos isso. Eu fui de Ferrari para o hospital. Foi assim que o médico disse. A Ferrari. Pois é, 180, acelerado. Ixi, mas aí aquela música do Ayrton Senna, Não foi isso. era a Conceição indo para o hospital, o coração da Conceição estava mais rápido que o Ayrton Eu, Senna, né? eu não dava por isso. Eu sentia-me acelerada, mas eu dava por isso. Só quando cheguei lá e fizeram os exames que eu fazer para começar, o médico olhou para mim e disse: estava sentado na cadeira, a senhora não sai daí. Eu olhei para ele, ouviu o que é que eu disse? Não sai daí. Ai, meu Deus, que eu já morri. Foi corresponder ao médico. Foram buscar uma maca para eu me deitar e para me levarem para me cuidarem. Porque, segundo o meu médico, depois, o médico já me seguia há um tempo, mais tarde disse que eu ia a 180. O marido não acreditava porque é que eu ia para o hospital. Só quando ouviu o médico dizer que eu ia a 100, de pulsação a 180, é que entrou na realidade. Afinal, ela vinha mesmo de Ferrari. Pois Foi de é, Ferrari. para ver na encarnação passada, você foi um maqueniano, daquelas que ganha a Olimpíada, Não sei o que a é que eu corrida de fui. São Silvestre, né? Aí o coração manteve o mesmo, só mudou a parte Mas teve um ritmo. corre para Mas não caramba, né? sei. Então, mas é interessante, a ideia, gente, da gente fazer essa visualização negativa, eu até vou alterar aqui a programação, que eu tinha colocado o autocontrole para hoje também, mas não deu. Deixa eu colocar aqui para a semana que vem autocontrole. 21/10. Porque, né, a ideia não é correr, não tem por que correr, a gente tem que explorar os temas todos para a gente aprendê-lo, né? Para a gente aprender, né? Vamos ver. Se der tempo para fazer a conclusão no dia 20, faz dia 28. Se não for num ano, é em dois. Mas É, temos que ficar estoicas. Temos que ficar estoicas como deve ser. Estoicas e estoicos. é. Como deve ser. Isso aí, Conceição. Então, a proposta da visualização negativa é que a gente não tenha medo, ou que a gente encare. Não tem jeito, né? Todos nós temos medos. Mesmo. O Mas medo é ficar. sempre um fantasma, ele não é real. Então, a proposta do estoicismo é que a gente encare os medos, para que ele não nos devore. Encare de frente. Então, é isso aí. Então, vamos lá. Qual é o problema, então? Não, você vai morrer, Aloysio. Tá bem, qual é o problema de morrer? Quando eu morrer, eu vou para o mundo espiritual. Ou eu não acredito no mundo espiritual? Ou é conversa, né? Não, você pode ficar pobre. Não, pobre eu já sou. Não, você pode perder tudo e morar na rua. Tá, morar na rua, eu vou depender dos favores, vou ter que pedir alguma coisa a alguém, mas eu acho que eu consigo sobreviver. Então, a gente pensar nas possibilidades e não entender que isso é temerário, que aí é outro medo, né? Muito mal. Medo. Senão a gente começa com medo de ir ao médico, com medo de pensar, né? Senão atrai. Então, a ideia é da gente se libertar. É uma liberdade, é uma libertação. Todos os medos querem nos escravizar, nos prender à vida material. Porque para o espírito tem medo. Qual é o medo que o espírito vai ter? De morrer, de estar morto. Vocês não morrem? Medo de perder tudo. Ele não tem nada, porque não precisa de nada. Talvez Eu por vi isso no. Jesus não possuía nada, que ele não ia perder.
Eu nasci num Entendeu lar. que você não tem, né? Medo de adoecer. Mas filho, adoecer de quê? A doença dele é só se for consciente de culpa, depressão, coisas que ele trouxe da terra, inclusive. Mas enquanto espírito, ele não tem como ele adoecer. Espírito não adoece. Todas as doenças espirituais que ele tem, ele adquiriu na terra, quando encarnado. Olha que interessante. Então, tem depressivo no mundo espiritual? Tem. Porque ele é morto. Um dia ele foi vivo. Então, adquiriu depressão quando ele estava vivo. Como ela está arraigada ao o eu é o espírito, ele continua com depressão. E aí vai obsidiar os depressivos, vai juntar com eles, os encarnados e desencarnados. Tem psicopata no mundo espiritual? Tem, ele já era psicopata quando ele era encarnado. Tem ansioso no espiritual? Eu sou ansioso. Tem gente ansiosa? Tem, porque quando era encarnado era ansioso. Uma pressa, né? Danada, que parece que o mundo vai acabar. Então, calma, calma. Então, não existe doença espiritual. Toda doença espiritual, se a gente entender assim, doença espiritual como doença do espírito, aí tudo bem. Porque o espírito, ora ele está encarnado, ora ele está desencarnado. Então, existem doenças que o acompanham no túmulo, mas é dele, e não do mundo espiritual. Um câncer não vai me acompanhar. Eu desencarnar, vou olhar, está tudo bem, porque é do corpo. Está ligado ao corpo. Talvez eu tenha medo de andar, que ainda tenho os condicionamentos. Uma paralisia, né? A pessoa tem uma AVC, tem a paralisia parte do corpo. O corpo paralisado, corpo paralítico, ficou. Morreu. Agora, depressão, ansiedade, pânico, culpa, mágoa, essa não é do corpo, a gente leva conosco. É nosso patrimônio. Leva atrás. É nosso patrimônio. Então, morrer não faz diferença para esse tipo de patologia. Por isso que é muito bom a gente trabalhar com a doença mental, com a saúde mental. Né, Juliana? Né, Jane? Que nós estamos trabalhando com saúde espiritual. Inclusive, Luiz, o Jordano, ele diz que nós continuaremos empregados depois que a gente desencarnar. Então, vamos trabalhar lá mesmo. Quando chego lá de lá, o pessoal fala, tem um pessoal aí que está chegando aí e está achando ainda que ele está encarnado, faz uma sessão de análise com ele, escuta ele, lembra, entendeu? Então, assim, então é interessante isso, quer dizer, ele falou e faz muito sentido isso, porque é o eu, e o eu não tem a ver com a matéria. Ô, Luiz, eu acho que assim, no caso da gente que é espírita, eu acho que esses medos são mais fáceis da gente Libertar. administrar, Sei de se libertar um pouquinho. né? Sim. Porque você sabe que é, vai simplesmente como se fosse uma troca de roupa, né? Hoje mesmo eu estava vendo na estrada, eu lembrei assim de uma da coisa que eu via e senti saudade da minha mãe. Mas ao mesmo tempo eu falei, olha, eu tenho certeza que nós tivemos ela tá, a gente está aqui, eu mando um abraço para ela e foi o tempo, né? Isso é muito É, confortador, Luiz, né? Isso é muito é, confortador. Na hora do evangelho no lar, eu comecei a mentalizar os antepassados, né? Meu pai, minha mãe, meus avós, o pai, a mãe da Jailza, a avó dela. Quando eu mentalizei o pai da Jailza, o rosto dele me veio com um detalhe que nem quando ele era encarnado eu prestei atenção.
mas completamente diferente da maneira como eu vi a mãe e o pai, com riqueza de detalhe. Aí falei com a Jailza, seu pai está por aqui, porque eu não, eu o vi com um detalhe diferente, aquele rosto magro, sorriso, eu vi as rugas no rosto, sabe, um detalhe. Quer dizer, isso é muito consolador, né? Então, o pai dela, que a mãe dela tá com problema de saúde, né? Então, naturalmente, o pai veio para ajudar, né? E está Uhum. preocupado também com a esposa dele, né? Aí Uhum. eles vão falar assim, já você pode pensar assim, meu Deus, será que ele está vindo buscar a mamãe? Né? A pessoa pode pensar isso, né? De novo aí, tá vendo? O medo é o medo dos visitantes. Então, o estoico, o estoicista, tem que aprender a lidar com o medo. Parece ali a Pessoal, eu palavra. vou correr lá para a Revista Espírita, vamos que hoje o estudo é meu, para não chegar muito atrasado lá. Tá?